Bom dia, amada igreja, amigos da IBM. Estamos mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical nessa manhã tão gostosa, hoje calorosa. Esperamos que você aí, onde você estiver, esteja coberto com as bênçãos do Senhor. Agradecemos a Deus por essa manhã gloriosa e por ter essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Mais uma vez, com o pastor Xande, nos ajudando, nos ensinando a palavra do Senhor no Evangelho de João. Estamos estudando ainda sobre a ressurreição. Que tema maravilhoso saber que Jesus ressurgiu e por isso nós estamos vivos hoje e temos a certeza da nossa salvação e de que Ele voltará. Obrigada, igreja, nós agradecemos a sua audiência, porque ainda estamos online, e agradecemos ao Senhor pela tua vida, onde você estiver, nos assistindo e nos acompanhando. Estamos no mês de missões e queremos agradecer a igreja por estar envolvida nesse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Estamos aí a todo vapor, aguardando o retorno. A igreja está atenta a tudo que está acontecendo e nós estamos ainda com todos os cuidados e agradecemos aos irmãos por estar conosco na Escola Bíblica Dominical, estudando a palavra do Senhor, porque sem ela nós não podemos viver, e principalmente nos tempos em que estamos vivendo nos dias de hoje. Queremos agradecer também a participação da irmã Sandra Tocalino, que estará dirigindo ao Senhor as nossas petições, as nossas orações nesta manhã. Oremos então com a irmã Sandra Tocalino. Senhor Deus, Pai amado e querido, venho diante de Ti, meu Deus. Em primeiro lugar, pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, Senhor, receba a minha oração, meu Pai. Eu peço, Deus, por essa situação mundial, meu Deus. Peço pelo cessar dessa pandemia, Deus. Basta apenas uma palavra, Senhor. Envia apenas uma palavra, Senhor, e faz cessar essa situação, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que estão enfermos, daqueles que perderam seus entes queridos, meu Deus. Envia o Teu Espírito Santo, meu Deus, a cada um deles, meu Deus. Consola, Pai, essas famílias, meu Pai amado e querido. Ó, meu Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Tem sido muito difícil, meu Deus, nossos dias aqui na terra, Pai. Tu bem sabes, meu Deus, que este mundo jaz do maligno, meu Deus. E agradecemos a Ti, Senhor, por termos a Ti, a quem recorrer, meu Deus, quem cuida de nós, quem olha por nós, meu Deus. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com nossas famílias, meu Deus. Nós da Igreja Batista Metropolitana, Senhor, temos pedido, Senhor Jesus, a Tua graça, Pai. O Senhor tem cuidado de nós agradecemos por isso, Senhor Jesus. Temos tentado fazer o melhor, meu Deus, para Ti aqui na terra, meu Pai amado e querido. Muito obrigada, Deus, por existir, por ter nos escolhido, Senhor. Muito obrigada de todo o coração, Pai. Peço que o Senhor olhe também, meu Deus, pelos missionários, Senhor, que estão espalhados por todo o mundo, meu Deus. Que o Senhor venha verdadeiramente, meu Deus, dar renovo àqueles que estão cansados, Senhor Jesus. E que a Tua palavra seja cada dia mais, meu Deus, levada aos confins da terra, Pai amado e querido. Peço também, meu Deus, por nosso estudo, Senhor, pelo pastor Xande, que tem trazido a Tua palavra aos nossos lares, meu Deus. Cuida do pastor, Senhor Jesus, dá discernimento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através dele, meu Deus amado. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Mas a cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quer morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Esse me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levo aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Shalom, Alexandre Igreja, como estão todos?
Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 23. É como eu sempre repito, as riquezas insondáveis de Deus, que a gente extrai da palavra de Deus, são tão profundas que eu sinto dificuldade em avançar no texto. Tal a importância profunda destes assuntos que nós temos lidado. Tudo aquilo que você aprender aqui, tudo aquilo que Deus revelar ao teu coração no estudo da palavra de Deus, isso vai reverter na espiritualidade eterna. Isso vai levar você à espiritualidade eterna e você não vai esquecer nunca mais destas verdades, deste conceito, dessa revelação do Pai para com aqueles que Ele ama. É por isso que a nossa responsabilidade como ensinadores é muito grande. E por isso que eu cumprimento vocês. Com a paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. Na continuação deste estudo, desta situação que vivemos, que estamos sendo apresentados aqui, na aula passada nós falamos do poder que o Espírito Santo concedeu àqueles homens para ficarem unidos ali, para ficarem ali em Jerusalém, no centro do motim contra Deus, onde os seus inimigos, onde o exército romano, onde Pôncio Pilatos, onde todos aqueles homens estavam procurando matá-los, interrogá-los com respeito ao corpo de Cristo. E eles permanecem ali no poder do Espírito Santo após esse encontro maravilhoso. Ou seja, o poder do Espírito Santo nos dá e concede ao cristão a revelação da palavra de Deus. É no poder do Espírito Santo que o nosso espírito é ressurreto, que o nosso espírito passa a ter comunhão e adoração espiritual a Deus através da sua palavra. Toda vez que você medita, lê, procura a revelação para você, Deus revela a sua vontade para você, através da palavra dele. Este é o poder do Espírito Santo. Ou seja, aquele sopro os capacitou a uma comissão poderosa para serem o início, o estopim, a explosão, o movimento que mudaria a história da humanidade. Que momento maravilhoso! Deus, ele interferiu na história por diversas vezes. No dilúvio, por exemplo. Na diferenciação de línguas na Torre de Babel. Quando a virgem, a mulher de Abraão, Sara, estéril, idosa, deu à luz a um filho chamado Isaac. Quando a Virgem Maria concebeu do Espírito Santo, quando Isabel, já idosa, concebeu com Zacarias de João Batista, que ia preparar o caminho, a voz que clama no deserto. E por muitas vezes Deus interferiu na história. Mas este é o ápice da interferência de Deus na história. Esta é a revelação plena de tudo aquilo que era colocado no Antigo Testamento, que era a sombra das coisas futuras, e agora nos é revelado plenamente, de forma clara, límpida, pura, santa, na palavra de Deus, à igreja, através das epístolas, através dos livros de Paulo, dos livros de Pedro, de Tiago, de João, dos evangelhos de Marcos, Antigo Testamento, Evangelho de Mateus, Antigo Testamento, porque é necessário que o testador morra, para que o Novo Testamento tenha validade. Ou seja, o Novo Testamento começa onde? Na cruz do Calvário. E a dispensação da igreja começa onde? No dia de Pentecostes, onde nós, as primícias do Espírito, as primícias, as pessoas onde o Espírito habita corporalmente pela primeira vez na história da humanidade, temos este privilégio de sermos comissionados a exercer, a pregar
a anunciar a Jesus Cristo como Senhor. Hoje os planos de Deus estão declarados, e começou ali, começou naquele momentinho. Por isso vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra, Pai. Obrigado por, mesmo com esse momento de pandemia, Senhor, por podermos aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais juntos, Senhor, mesmo estando em cada um em seu lar, Pai. Abençoa, Senhor, como o Senhor já tem abençoado, Senhor, os nossos lares, a nossa saúde, Senhor, as nossas casas, Pai. Obrigado por mais esse momento juntos, Senhor. Abençoa, Senhor, agora o estudo que o pastor Xande vai trazer, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para que a gente possa absorver a mensagem, Senhor, que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado por esse estudo maravilhoso, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais, Senhor, e de estarmos mais próximos, Senhor, de Ti, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor. Abençoa toda a programação de domingo da igreja, Pai. E obrigado mais uma vez por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos à leitura, então? João, capítulo 20, de 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Ok? Então, a missão de Cristo, ela foi confiada a esses discípulos, né? Quando ele se apresenta, ele sopra o Espírito Santo, ele diz, Jesus outra vez, paz seja comigo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a missão de Cristo foi confiada a eles. E também a nós. Que privilégio maravilhoso fazer parte desta grande comissão, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-nos a guardar todas as coisas, eis que veio sem demora. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ele deu poder para a realização desse ministério, no versículo 22, quando ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles discípulos, para que eles compreendessem as profecias messiânicas, para que eles vissem Jesus Cristo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nas festas, nos memoriais, nos profetas, nos salmos, sendo cumprido literalmente ali, cada profecia, então de mais de 180 profecias, cumpridas literalmente ali no Antigo Testamento, que apontam para Jesus Cristo, o Messias. Jesus deu autoridade para eles. Esse é o versículo 23 que a gente vai prestar muita atenção, porque ele deu autoridade para eles anunciarem o Evangelho. Ele deu autoridade para eles questionarem a respeito do arrependimento e da confissão de pecados. E declararem o perdão de Deus. Mas perdoar pecados? Será que eles tinham esse poder? É o que na leitura, a primeira interpretação, a gente entende que sim. E muitos entenderam assim, no passado. Clérigos católicos, os próprios reformadores, Lutero e Calvino, interpretaram esse texto como se Deus tivesse comissionado uma classe especial de pessoas que tinham o poder de perdoar pecados. Mas nós somos falhos, o homem é falho. É falho no seu julgamento. Quando ele julga alguém, ele julga por um prisma parcial e nunca imparcial.
É importante para a justiça ter um prisma imparcial, porque ela tem que julgar baseada na lei, ou naquilo que a pessoa agiu ou pensou, e nunca em achismos. Por isso que o que estava acontecendo ali provavelmente tinha um conceito diferente. Não esse conceito que a primeira interpretação sai, né? Como se eles tivessem ali poder para perdoar pecados. Porque o próprio Deus declara em Isaías 43, 25 e 44, 22, que só Ele pode remir as pessoas de pecados. Só Ele. O próprio Senhor Jesus sofreu esta acusação quando Ele curou o paralítico, quando Ele falou para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, e aqueles homens falaram, não pode, só Deus pode perdoar pecado. Jesus perdoa pecado também. E Ele declara isso nestas passagens aí mencionadas em Marcos, em Mateus. Dá uma olhada lá. Portanto, no sentido espiritual e eterno, somente Deus tem poder para perdoar pecados. Foi assim que Natã, após a confissão de Davi, anuncia que os seus pecados estariam perdoados, porque ele havia adulterado com Betseba. Mas o seu filho morreria. Deus não iria remi-lo daquele pecado por ele ser um adorador, porque ele entendeu e se arrependeu daquilo que ele fez, daquele crime absurdo de dormir com a mulher de um soldado seu fiel, Urias. Mas que Deus lhe havia perdoado o pecado. E por quê? Porque ele se arrependeu, ele confessou, ele entendeu que aquilo que ele cometeu era crime passível de morte. E a próprio livro de Salmos diz que ele ficou magro a ponto de ficar pele e osso. Qual o sentido, então, da afirmação de João 20, 23? Como que a gente pode, biblicamente, compreender este sentido, esta ação de perdoar, de ter o poder para perdoar? Ou seja, no contexto dessa missão, eu fiz questão de ler tanto o versículo 21, 22, para falar a respeito do versículo 23, nós vemos que eles são comissionados a proclamar a libertação da condenação do pecado. Esses discípulos, esses apóstolos, eles são chamados para anunciar o Evangelho. Jesus ressuscitou. Ele morreu naquela cruz para remir vocês do pecado. Por isso arrependei-vos, porque vocês crucificaram o justo. É o que Pedro anuncia lá em Atos, no capítulo 2, de 38 e 39, quando ele diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Ou seja, o batismo, o arrependimento que a pessoa confessa a Jesus Cristo e vê que aquela cruz foi dela, foi por causa do pecado dela. Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado. Isso gera em mim uma metanoia, uma transformação de mente. E eu assumo aquela pena e eu vejo que Deus matou Jesus Cristo na cruz para me alcançar. E por causa disso eu sou remido do meu pecado. Eu sou purificado da condenação do meu pecado. O problema é que essa declaração do Evangelho, do perdão, ela pode ser tanto aceita como rejeitada. Os que a ouvirem, eles vão ser perdoados. Eles vão ser limpos da condenação do pecado, do seu pecado. Eles terão a vida eterna. Eles receberão a Cristo Jesus. Mas aqueles que não crerem terão seus pecados retidos. Não serão remidos do seu pecado. Logo, concluímos que, ao proclamarmos o Evangelho, os ouvintes que ouvirem e crerem serão perdoados.
a proclamarmos o Evangelho. Os ouvintes que ouvirem e não crerem terão seus pecados retidos. Porque assim afirmou Jesus. Em João, no capítulo 8, versículo 24, diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Estão acompanhando? Vamos ilustrar então isso. O que é este perdão de pecado? O que é este juízo sobre o pecado? Veja, pecado é coisa séria. Pecado é aquilo que separa o homem de Deus. O primeiro pecado foi o pecado de Adão. A incredulidade de Adão na palavra de Deus. Se você comer deste fruto, certamente você vai morrer. Mas Satanás, usando o réptil, a serpente, falou, não é bem assim, não. Ou seja, Adão confia mais na palavra de Satanás do que na palavra de Deus. Ele vai, e por causa da sua incredulidade, obedece a Satanás e desobedece a Deus. Por causa deste pecado de Adão, toda a raça viajou por toda a raça, toda a herança de Adão, todos nós nascemos com o pecado adâmico. Fomos separados de Deus. E a única solução de Deus foi o Cordeiro. Como que Israel tinha o perdão? Levando um sacrifício ao templo. Sacrificando. Deus sacrificou. Quem ensinou a sacrificar? Deus. Adão e Eva pecam. Eles sacrificam o animal porque eles viram que estava nu e os veste. O primeiro sacrifício foi Deus que fez. Abel leva o sacrifício, os primogênitos do seu rebanho. O seu sacrifício aceito, porque ele fez de acordo com a vontade de Deus. O que Caim não fez. Caim levou da lavoura, não da criação, não do seu rebanho. Abraão vai sacrificar o menino. Abraão sacrificava. Abraão tem altares de sacrifício a Deus. Ele foi sacrificar Isaac em obediência a Deus. Mas Deus proveu no Monte Moriá. O anjo reteve a sua mão. E veio um cordeiro anunciando Jesus Cristo ali. No dia de Yom Kippur, Israel, ali foi um sacrifício por uma pessoa, Adão e Eva, cada um. Um sacrifício por uma família, a família de Abraão. Um sacrifício pela nação, dia de Yom Kippur, dia da expiação, onde o cordeiro é levado, o sangue é colocado nas 4 pontas do propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar, dentro do templo, em Jerusalém. E que foi impedido agora, desde o ano 70, que eles estão impedidos de realizar isso no dia de Yom Kippur. E o que João Batista fala quando ele vê Jesus? Que eu repeti anos e anos no ensino católico, eu não sabia o que era isso. Eis o Cordeiro de Deus. Aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício do Cordeiro foi suficiente para quê? Remir, pagar o preço de todos os pecados do mundo. De toda a história, de antes de Cristo, de depois de Cristo, até hoje, até agora, mais para frente, até o futuro, até onde esse tempo durar, o tempo dessa atual dispensação durar, das próximas dispensações durarem, Jesus morreu para remir os pecados do mundo inteiro. Ele também morreu para julgar a velha natureza.
a natureza de Adão, a natureza carnal que foi herdada de Adão. Foi por causa disso que ele veio. Ele veio para julgar. João, capítulo 16, né? Mas eu vos digo a verdade, falando a respeito do Espírito Santo, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça da fé. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele veio julgar a natureza de Adão. Ele veio julgar a Satanás. Opa. Ele veio julgar a Satanás. Ou seja, o poder da cruz alcança tudo isso. Olha a abrangência desse sacrifício. Pecado do mundo todo. Que foi gerado pelo pecado do primeiro homem. Da alma vivente chamada Adão. E do pecado daquele que levou Adão a pecar. Um anjo, um ser eterno que contemplava a glória de Deus. E por causa do seu orgulho, quis ser como Deus. Que interessante, né, gente? Que abrangência de sacrifício, que poder que teve o sacrifício de Jesus. Isso é muito importante a gente falar, e eu quero levar tempo nesse slide, porque quando eu vi um esboço, né? Quem me passou foi o professor Darcy, e ele me trouxe muita revelação. Porque é importante a gente situar a palavra de Deus no tempo. É importante a gente se posicionar no tempo na palavra de Deus. E eu creio que, passando isso para vocês, vocês vão ter uma visão mais clara sobre essa questão dos aspectos desta salvação. No corpo, na alma e no espírito. Para o passado, essa salvação que vem do Pai, por meio de Cristo, ela foi para o espírito do homem. Por quê? Porque em João 3, 6 e 7, quando Nicodemos vai visitar Jesus, ele fala assim: importa-vos nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Não te admires que vocês devem nascer de novo. Ou seja, no Antigo Testamento tinha novo nascimento? Ali em João, capítulo 3, ele estava vivendo em que testamento? A lei de Moisés vigorava, o templo estava construído, os sacrifícios estavam... Ele ainda não estava morto. Vivia no Antigo Testamento ali. E falando de novo nascimento para Nicodemos. A justificação. Porque somos pecadores. Logo, em Romanos 5:1, diz o quê? Justificados gratuitamente por meio de Cristo Jesus, temos a paz com Deus. Ou seja, esta salvação tirou a separação, cortou a separação que havia entre os homens e Deus. Ela foi nos concedida gratuitamente. Qual a consequência? A morte eterna. A condenação do pecado eterno. Ela nos salvou da penalidade do pecado. Foi como eu li aqui em João 8.
Aquele que tem Cristo não morre no seu pecado. Aquele que tem a Cristo foi perdoado da penalidade do pecado. Nós, hoje, vivemos cercados de pecado. É o nosso corpo querendo pecar, são os nossos amigos querendo pecar, a nossa família querendo pecar, a nossa sociedade querendo pecar. Ou seja, a gente está envolvido de pecado. O mundo jaz no maligno. Por isso que no passado, ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos gerados, e eu estou falando para você que nasceu de novo, que ama as Escrituras, que ora a Deus, que pertence ao corpo de Cristo, não somente vai à igreja como uma religião, mas é um homem que é nascido de novo, tem esse desejo de buscar a Deus, de estudar a palavra, de aprender as coisas espirituais, que peleja contra esse pecado que tão tenazmente te assedia. Saiba que a salvação veio para você e que você é salvo da consequência. Não tem retorno, você tem um novo RG espiritual. Você tem uma nova natureza espiritual. E você habita o Espírito Santo de Deus, seu Espírito está vivo. É por isso que para hoje, no presente, a provisão de Deus para você é a salvação da sua alma. A sua alma já não pende mais para a carne, para a morte, para a destruição, para o desafeto, para o ódio, para a angústia, para o rancor, para o ciúme, para a porfia, para a ira. A sua alma, as suas emoções já não pendem para isso, porque em você habita o Espírito Santo. E a palavra de Deus é fiel e poderosa para salvar a sua alma. Foi isso que está escrito lá em Tiago 1:21. O que será salvo em você é a alma. É a nossa alma. Quando nós cogitamos as coisas da carne, a nossa alma sofre. Quando nós cogitamos as coisas do Espírito, nós encontramos vida e paz. Isso é o prover do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, porque nós cremos em Cristo. E essa justiça baseada na fé me leva a um processo de separação, de afastamento do meu velho homem, da minha velha natureza. Das velhas coisas que eu atuava no mundo, na sociedade, com quem eu me relacionava. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham. Tudo que fizer será bem sucedido. Salmo 1. Aqui é interessante porque Paulo, na sua teologia, ele fala assim, se nós somos perdoados, vamos permanecer, vamos pecar mais? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde havia pecado, houve perdão de Deus. Onde havia condenação, houve a salvação de Deus. Então nós vamos pecar mais? Não. Romanos 6:22 diz assim, no 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ou seja, esse processo de santificação, ele vai sendo exercido em nós. Ele vai sendo, nós vamos apontando para cima, para o reino. A nossa visão é no reino. E aí? No versículo 15 de Romanos capítulo 6 diz o quê? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum.
No versículo 22 ele termina: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este processo de santificação nos desamarra das artimanhas do mal, nos desamarra das raízes que destroem, que matam, que corrompem, que enganam. É com o meu livre-arbítrio, com a minha razão, que eu vou dizer não para o pecado. Porque eu sei que ele é destruidor, que ele causa a morte da minha alegria, a morte da minha esperança, a morte da minha fé, a morte da minha comunhão com Deus. Esse domínio do pecado, ele vai começando a ser cedido para o domínio do Espírito. Essa natureza que outrora era mortal, ela começa a tomar forma de uma natureza espiritual e eterna. Aquilo que tão tenazmente nos assedia, nós vamos nos desembaraçando dele, deixando as coisas para trás ficam, como para o alvo da eterna vocação em Cristo Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo não me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Quando fazemos isto, quando temos esta ciência, esta sensibilidade de que tal coisa é pecado, e nós falamos não, isso é sacrifício, isso é adoração. Nós sacrificamos o velho homem, nós sacrificamos a nossa natureza carnal, nós sacrificamos a nossa maneira de administrar as coisas sem Deus. Isto é adoração. Isto é dependência. Isto gera santificação. Isso agrada a Deus. Isto é fé. Não é profundo o perdão de pecado? Mas que não nos licencia a permanecer nele. Porque todos pecaram, todos se extraviaram. Mas nós hoje, com as primícias do Espírito, temos em nós o poder de Deus que nos santifica, que nos separa do curso do mundo, do curso da impiedade, da iniquidade, do ódio, da guerra, da soberba, do orgulho, da maledicência. Isso é profundo e maravilhoso. E eu confesso para vocês, um é o ideal, mas viva o real. Compreenda-se. Saiba das tuas fraquezas. Dinheiro, sexo, orgulho, poder. Saiba quais os pilares são as suas fraquezas e lute. Peleje no seu coração. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos sentar na mesa de demônios e depois sentar na mesa de Deus. Não podemos. Porque lá em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 18 do capítulo 5 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, guarda o nosso coração. Se agrada com um coração que entroniza Ele como Senhor, crendo nele como Salvador,
E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, ele diz, sede santos, capítulo 1, versículo 17. Sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E lá em 1 Pedro 3,15 tem uma palavra revelada para mim, um dia que eu estava surfando com um rapaz que era cristão. E ele falou essa passagem para mim e Deus escreveu naquele momento. Eu lembro ele remando na prancha na minha frente e eu remando atrás, só nós dois no mar. E ele falou esse verso para mim e naquele momento Jesus escreveu esse verso. Antes, santificai a Cristo no vosso coração. Estejais prontos para testemunhar a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E no futuro? A provisão para o nosso corpo. Ali foi para o espírito. Hoje é para a nossa alma. Agora é para o nosso corpo. O futuro é para o nosso corpo. Redenção e glorificação para o nosso corpo. O que você espera? O que esta palavra de salvação leva você a crer no futuro? De que aquilo que é mortal vai ser revestido de eternidade. Aquilo que é corruptível, o nosso corpo, morre, enferma, adoece, envelhece, vai ser revestido de incorruptibilidade. Isso Paulo ilustra bem lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 a 58, onde ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando este corpo revestir, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você vê essa natureza espiritual lançando a gente as coisas espirituais, lançando a gente a uma interpretação plena da salvação de Deus para o nosso espírito, que nos ressuscita no espírito. Nós temos vida espiritual. O que não crê não tem vida espiritual. O seu espírito está morto. Para a nossa alma, para o nosso corpo. Que plano majestoso! É tão profundo isso. Isso alegra tanto o meu coração. Porque neste futuro, em que você tiver o seu corpo glorificado, você vai estar isento da ação do pecado. Não vai haver mais pecado ao seu redor, nem dentro de você. Hoje ele habita dentro de você, mas ele não o domina. E a sua alma hoje tem cogitado as coisas do Espírito, que é a razão, que é a inteligência, que é a sabedoria divina. Mas no futuro, não vai haver mais pecado em lugar nenhum. Porque na Nova Jerusalém, onde nós habitaremos, não entrará nada impuro, nada pecaminoso, nada corrompido. Porque Deus julgou todas as coisas e tirou estas coisas da presença dele. E estabeleceu um novo céu
e nova terra, onde haverá justiça e não haverá pecado. Que maravilhosa essa revelação! Que profundo é a remissão dos nossos pecados! Que profunda é a palavra da cruz! Que profunda é a palavra da ressurreição! Que profunda é! Por isso, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora eu pergunto, e o cristão convertido que comete pecado? Como fazer? O cristão, ele nasce do Espírito, ele é salvo do pecado, da sua condenação, da sua consequência, ele vive num processo de santificação, de separação do mundo. E isso nós somos chamados eleitos, não antes de nos convertermos, mas eleitos, nós somos tratados eleitos, nós somos eleitos à salvação. Por eleição. Deus ouviu o nosso desejo, a nossa confissão, nos remiu e nos elegeu à salvação. Por isso que nós somos chamados de santos. Por isso que Paulo diz, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. É por eleição. Por que por eleição? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer, não há nenhum que busque corretamente a Deus. O próprio Espírito tem que nos assistir porque nós não sabemos orar como convém. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus a todo instante. Porque somos pecadores. Somos pecadores. E João fala muito bem isso. Que a gente vai terminar em João. Ou seja, se somos declarados justos, somos santos por eleição. E se cometemos pecado? É muito interessante a gente entender isso, por quê? Porque por causa do pecado, a nossa carne vai morrer. Ou vai ser transformada, caso o Senhor volte e toque a trombeta. Seremos arrebatados. E vai ser bom demais, né? Não passar pela morte. Seria bom demais ele voltar. Estou preparado aqui. Estou em ardente expectação pelo retorno de Cristo. É assim que nós devemos viver. Antenados com o Pai. Ligados ao Pai. Na ardente expectação do divino chamamento. Do soar da trombeta que só os santos ouvirão. Mas sou pecador. Erro a todo instante. Por pensamento, palavra, ato, omissão. Sou pecador. Eu não tenho condições de justificar a mim mesmo. Eu não tenho condições de posicionar por obras. Porque se eu me posicionar por obras, eu não vou me gloriar diante de Deus. Isso que faz isso é a religião, é o religioso. É aquele sacerdote que vai lá, ó, você vê como eu jejuo, você vê como eu oro. Quem desceu justificado? O publicano. Miserável homem que eu sou. Se o Espírito Santo revela ao nosso íntimo o pecado que nós estamos cometendo, esta sensibilidade que nos revela, que é nos revelada pelo poder do Espírito Santo em nós, que vem nos santificando, que vem nos convencendo do pecado que praticamos, como cultura, como postura, como hábito, voluntariamente, volta e meia,
como devemos agir? Como devemos fazer para que não percamos a comunhão com Deus? E percamos a paz de Deus? Porque aquele cristão, nós que nascemos de novo, se você nasceu de novo, você não nasceu, você precisa nascer de novo. Você precisa aceitar a Cristo de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Porque todo aquele que tem o Espírito pode ver, não pode ver. Todo aquele que não tem o Espírito não pode ver. E todo aquele que não tem o Espírito não pode entrar no reino. Importa-vos nascer de novo. Então, se Jesus morreu pelos meus pecados, de antes, durante e depois, e eu sou chamado santo por Deus, quando eu caio em pecado, o que eu devo fazer? A Bíblia explica isso. A Bíblia não nos deixa sem resposta. 1 João, no capítulo 1, versículo 5, diz assim. Olha o texto, que interessante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O processo de santificação faz com que venhamos a andar na luz. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Este processo, esta obra que começou em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra fiel e poderoso para terminar até o dia de Cristo Jesus, significa que aquele que é nascido de novo caminha em comunhão com a igreja, uns com os outros, a koinonia, e por causa de caminhar na luz, na comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica, vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos libertando do pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Esta sensibilidade para com o pecado é que deve estar dentro de nós, deve estar na nossa conduta. Quando nós temos essa sensibilidade com o pecado, este processo de santificação é realizado. É atuado. É verdadeiro. E aí vem a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, o cristão, quando peca, ele tem que confessar. Não é no confessionário, não. É abrir o coração para Deus. É abrir o coração. E se você pecou contra uma pessoa, confessa. Busca ela, olha, fiz isso, fiz aquilo. Confessa. Busca o perdão dela, mas o perdão de Deus você já tem. Porque você está confessando para Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, versículo 10, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sejamos sempre homens cristãos confessos. Porque nesse processo de santificação, de libertação do mundo, de libertação do pecado, de libertação de nós mesmos, da libertação de Satanás, da libertação de tudo aquilo que não presta, nós vamos revestindo aquilo que é mortal, daquilo que é eterno. Nós vamos deixando a carne e vivendo mais para o Espírito. Isso é um amadurecimento que cresce na dependência de Deus.
Este é um amadurecimento daqueles que servem e buscam a Deus com sinceridade, com verdade, que conhecem a si mesmos e sabem que são alvos da graça, da misericórdia, do perdão de Deus todo minuto, todo instante. Essa busca incessante, esta fé imensurável, esta fé constante, este desejo de comunhão é o amor que nós temos a Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. E como resultado disso, nós amamos uns aos outros. Nós queremos que os nossos, a quem amamos, venham subir conosco. Porque o que nos aguarda é uma morada celestial gloriosa, que esse desenho não tem capacidade de demonstrar o quão gloriosa é a nossa futura morada, cheia de paz, cheia de gozo, de alegria, de coisas que o homem não consegue nem imaginar, porque Deus tem reservado em mistério aqueles que o amam, aqueles que o desejam, aqueles que o buscam, aqueles que estudam, aqueles que meditam na sua pessoa, na sua palavra, na sua obra, e desejam anunciar a todos a redenção. Deixo para vocês esta meditação profunda do privilégio que nós temos em Deus de termos os nossos pecados perdoados, mas também da enorme responsabilidade que temos de alcançar aqueles que ainda têm os seus pecados retidos. E essa é a mais nobre missão da igreja. Esta é a mais nobre missão do cristão, do homem e da mulher de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça com todo entendimento e poder, para que venhamos a alcançar as almas perdidas. Vamos ofertar a Junta de Missões. Agora estamos no projeto nacional. Eu conheço missionários, meus irmãos, não pensam em dinheiro, eles não pensam em nada. Eles simplesmente fazem e se dão para Deus assim, de todo o coração. E eles sofrem muito. Se algum alento, alguma provisão, se algum dinheiro digno neste mundo, debaixo desse céu, é o dinheiro ofertado para as missões. Para a missão do nosso presidente, do nosso pastor Otaviano, que faz e realiza em nós, edificando a igreja. E para a missão dos missionários. Eu sou um missionário urbano. A gente ouviu sobre missionário na Amazônia. Quantos missionários aí, anunciando, pregando, edificando o Evangelho de Cristo no coração daqueles que têm ainda os seus pecados retidos. E que Deus anseia por perdoar os seus pecados. Amém? Que o Senhor te abençoe. E nos vemos no próximo domingo, onde vamos meditar sobre Tomé. A fé que tem que ver. Amém? Um beijo no seu coração. Que a graça, a misericórdia de Deus habite ricamente em você, na sua casa. E que Deus olhe bem para os seus projetos e conceda todos os desejos do seu coração. Por isso, como ministro do Evangelho, eu te abençoo e faço isso em nome de Jesus. Amém.